No próximo capítulo de número 309 no escritório, Onur andava de um lado para o outro, claramente nervoso. Sentia que havia algo que precisava ser resolvido naquele mesmo dia, sem adiamentos. Com a decisão firme, ordenou que chamassem Pilinsu, pedindo que ela fosse imediatamente até sua sala. Enquanto Pilinsu seguia em direção ao escritório de Onur, cruzou com Feliz no corredor. A troca de olhares entre as duas foi inevitável. Feliz, com seu jeito ácido, lançou um comentário provocativo, zombando da aparência da rival. Pilinsu, sem paciência para ofensas, respondeu que estava indo encontrar Onur e que não queria ser incomodada. A implicância de Feliz, porém, continuou, acusando-a de perseguir Onur o tempo todo. Pilinsu, com sarcasmo, devolveu dizendo que ele a havia chamado apenas para comunicar o noivado com Lali, o que a fez rir e deixou Feliz furiosa. Enquanto isso, no escritório de Aaron, ele fitava pensativo as fotos de Feliz. Questionava-se se ela havia seguido em frente, se talvez estivesse com outra pessoa. Tentava se convencer de que não, de que ela jamais o trocaria. Observava o relógio, percebendo que ela ainda não havia chegado ao trabalho, o que aumentava sua ansiedade. Foi nesse momento que Feliz apareceu e avisou que estavam com hora marcada no médico, então precisavam ir. Aaron, surpreso, perguntou se ela viera buscá-lo. Feliz explicou que só passará ali para dar pessoalmente a notícia do noivado de Lali a Pilinsu, e que agora já poderiam ir. Enquanto isso, Pilinsu entrou na sala de Onur. Já estava ciente do que ele queria dizer. Soubera por Feliz que Onur iria se casar com Lali. Confirmando a informação, Onur aproveitou o momento para anunciar também que eles não poderiam mais trabalhar juntos. Pediu que ela compreendesse sua posição, pois sua decisão envolvia não apenas Lali, mas também sua mãe, sua avó e toda a família. Relembrou ainda o episódio da entrevista que Pilinsu deu, visivelmente embriagada, expondo situações que afetaram seriamente sua imagem e, mais ainda, a sensibilidade de sua avó. Onur disse que não poderia continuar magoando sua família. Pilinsu ouviu tudo com expressão dura. Aquilo não a surpreendia. Era apenas mais uma promessa quebrada por Onur. Ele afirmou que não desejava que terminasse assim, mas Pilinsu não acreditava. Explodiu de raiva, acusando-o de não valorizá-la, de impedi-la de concluir o projeto que haviam iniciado juntos. Disse que sempre o apoiara, sempre estivera ao seu lado, e em troca, ele só a decepcionara. Saiu furiosa da sala sem olhar para trás. Enquanto isso, em outro ponto, Kurtu conversava com Niloufer. Ele a lembrou da promessa de não contar nada sobre Samet para Nergis. Niloufer, porém, mostrava-se inquieta. Questionava como poderia esconder algo tão importante de sua própria irmã. Kurtu insistia que ela não precisava mentir. Apenas não deveria tocar no assunto, pois Nergis provavelmente nem perguntaria. Disse ainda que Samet deveria ser o responsável por contar a verdade no momento certo, pois seria melhor que ela ouvisse tudo diretamente dele. Niloufer concordou, com a condição de que se Samet não cumprisse a promessa, ela mesma o faria. Kurtu garantiu que Samet cumpriria sua palavra. A conversa entre eles então mudou de tom. Niloufer sugeriu que Kurtu trabalhasse com eles, elogiando sua inteligência e profissionalismo. Ele aceitou a ideia com entusiasmo. O clima entre eles ficou mais leve, quase culminando em um beijo. Enquanto isso, Aaron e Feliz se dirigiam ao consultório para a consulta médica. Feliz comentou que após a revisão, iriam para a aula de parto. Aaron, um tanto desconcertado, dizia que ela era quem daria à luz, não ele, então não via sentido em participar. Feliz, porém, não aceitou desculpas. Disse que ele faria sim parte de tudo aquilo, inclusive da aula, e que não iria sozinha. Diante da firmeza dela, Aaron cedeu, prometendo acompanhar a mariposa com paciência. Ao entrarem no consultório do Dr. Onur, foram surpreendidos por uma pequena comemoração organizada pelas enfermeiras. Estavam cantando parabéns para eles. Feliz agradeceu, pediu 2 fatias de bolo, justificando que estava esperando gêmeos, e começou a comer alegremente. Onur observou a cena, comentando que ela parecia estar muito bem. Feliz confirmou com um sorriso leve, afirmando que se sentia ótima, longe do estresse, longe de tudo que a fazia mal, inclusive de quem a deixava irritada e nervosa. O médico então pediu para examiná-la, e ela solicitou que Aaron esperasse do lado de fora enquanto fazia os exames. Enquanto isso, em uma floricultura, Sungun cumprimentava Lali e conversava com a mãe de Pilinsu, que estava ao lado de Bitu. A mãe de Pilinsu, visivelmente preocupada, comentava que não sabia o que teria acontecido se Eldiz não tivesse chegado a tempo. Onur jamais teria perdoado Pilinsu. Nesse momento, Pilinsu entrou furiosa e Bitu,
tentando adivinhar o que aconteceu. Perguntou se Onur a havia demitido. Pelinsu confirmou, revelando que Onur havia dito que não poderiam mais trabalhar juntos. Bitu, porém, insistia para que Pelinsu se mantivesse próxima de Onur e que a solução seria falar com Elis, pois ela estava em dívida com Pelinsu depois do silêncio que ela manteve. Pelinsu concordou, afirmando que Elis deveria muito a ela. Enquanto isso, Aaron aguardava do lado de fora do consultório, quando Feliz se aproximou, dizendo que um dos gêmeos era uma menina, e Aaron ficou visivelmente feliz, quase a beijando. Feliz comentou que na próxima consulta saberiam o sexo do outro bebê. Na floricultura, Lali estavam juntos quando Zeynep comentou, cutucando Sungun, que era bom que eles finalmente estivessem se entendendo. Lali afirmou que Zeynep estava certa e Zeynep, sorrindo, questionou se agora confiavam em seu filho. Sungun confirmou que após tudo o que aconteceu, Onur era como um filho para ela. Zeynep ainda mencionou que ele sempre fora inocente, mas que os outros o haviam julgado. Nesse momento, Zeynep lembrou que era melhor falarem sobre o casamento de Lali e Onur. Pelinsu, imperturbada, continuava ligando para Zeynep. Lali, olhando para o celular de Zeynep, percebeu o que estava acontecendo e ficou séria. Zeynep, tentando disfarçar, atendeu a ligação, dizendo que estava ocupada e que ligaria depois. Pelinsu, insistente, perguntou se ela poderia ajudá-la a convencer Onur a deixá-la continuar trabalhando na empresa. Zeynep, irritada, desconversou e desligou rapidamente. Após o telefonema, Zeynep e Lali continuaram a conversa sobre o casamento, agora discutindo o cardápio. Lali, com uma expressão séria, perguntou o que havia de errado. Zeynep, ainda com o celular na mão, explicou que estava tentando acalmar Pelinsu. Lali percebeu que Zeynep estava agindo de forma estranha e desconfiou de algo. A conversa se tornou mais tensa, até que Zeynep mentiu, dizendo que era apenas uma questão de trabalho. Enquanto isso, Onur apareceu para buscar Lali. Ela, notando seu semblante sério, perguntou se estava tudo bem. Onur a tranquilizou, dizendo que estava com saudades dela. Já na rua, Sungun se aproximou de Niloufer e questionou o que Kurtu estava fazendo com aquele homem que ela não gostava. Niloufer tentou disfarçar, mas Sungun insistiu, perguntando qual deles era pior, Kurtu ou o outro homem de bigode. Niloufer, visivelmente desconfortável, comentou que eles estavam abrindo uma loja juntos, mas Sungun não estava convencida. Ela acreditava que Kurtu estava interessado apenas no dinheiro do outro homem. No meio disso, Samed ligou para Nese e marcou um encontro. Lali e Onur, por sua vez, chegaram para a aula de parto, onde a professora os orientou sobre como dar banho em um bebê. Lali se atrapalhou, e a situação ficou ainda mais desconfortável quando a professora chamou Aaron e Feliz para demonstrar a técnica. Feliz, ao tirar os tênis, fez Aaron reclamar do cheiro dos pés. O ambiente ficou tenso, mas Onur, tentando acalmar as coisas, ensinou Aaron como fazer a massagem nos pés de Feliz. Enquanto isso, Nes, Kurtu, Niloufer e Samet estavam conversando. Nes e Niloufer afirmaram que iriam ajudar na inauguração da loja e contratar o buffet, mas Kurtu pediu que não gastassem muito. Os dois começaram a rir, comentando que o nome da loja seria Cunhados, o que deixou todos ainda mais animados.